Olá, pessoal! Então, agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre as questões de raciocínio lógico da nossa prova da Polícia Penal que aconteceu dia 13, né, domingo agora. E aí, claro, uma expectativa muito grande, as questões de raciocínio lógico foram muito bem elaboradas, né? A Selecon, inclusive, ela ampliou um pouquinho o padrão dela, mas nada que a gente pudesse dizer que é impossível de fazer. Não tem como ter essa afirmativa, analisar dessa vertente, tá? Mas é claro, foi sim com umas situações curiosas, tá? De aplicação de todo o processo, de todo o conteúdo que foi trabalhado no conteúdo nosso de raciocínio lógico. 5 questõezinhas, então vamos lá. A primeira questãozinha, vocês vão perceber que está aí, ó. Nós estamos aqui com a prova C, tá? Então o caderno de prova C, a partir da questão 11, tá? De 11 até 15, houveram 5 cadernos, né, de prova, e o que vai acontecer é a variação de questão, de número de questão e, claro, gabarito. Tá? Então, esta prova que nós estamos parametrizando é a prova C. Só que as questões são as mesmas. E, claro, as respostas são as mesmas, só alternativas é que alteram. Só ficar atento nisso aí, beleza? A primeira questão, ela provoca a gente assim, ó. Com a colaboração de comerciantes locais e da Prefeitura Municipal, o presídio de Nepomuceno, no sul de Minas, iniciou na segunda quinzena de novembro a fabricação de blocos de concreto. Aí eles colocaram a fontezinha de onde eles tiraram esse fragmento, né? E aí a provocação da questão. Considera-se que na tabela a seguir esteja registrado o número de unidades de blocos de concreto que deverá ser produzido nos 6 primeiros meses de 2022. Então nós podemos observar uma tabela. Nós temos aí o mês, de janeiro até junho, então os 6 primeiros meses, e a produção em unidades. Então ele começa com 1.600, né, 1.600 unidades, depois 1.636 unidades, 1.664 unidades, 1.700 unidades, 1.744 unidades, 1.796 unidades. E aí ele provoca, nesse planejamento, a quantidade a ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se este padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro, será produzida a seguinte quantidade de unidades de blocos de concreto. A resposta, qualquer que seja, o caderno A, B, C, D e E, tá? A resposta é 2084. Mas aí, o que chama atenção? Né? O formato da questão. Essa é uma questão que, inclusive, nós verificamos a possibilidade de articularmos um recurso contra ela. Por quê? Existem formas diferentes de você visualizar, tá, a, digamos assim, regularidade. Sequência lógica tem que ter um padrão. Então, um dos padrões observados é através de soma. Então, você vai perceber que de 1.600 vai para 1.636, então acrescentou 36 unidades. De 1.636 para 1.664, aumentou 28 unidades. Depois de 1.664 para 1.700, aumentou 36 unidades de novo. Depois de 1.700 para 1.744, aumentou 44 unidades. De 1.744 a 1.796, aumentou 52 unidades. Então, um dos padrões é você observar que a partir do segundo, tá, para o terceiro, e aí sucessivamente, ele vai aumentando um valor e acrescenta 8 unidades no próximo termo, para encontrar o próximo termo. Existe um outro padrão que é observável. Esse, por exemplo, 1.600, nós vamos observar que ele não tem nenhuma articulação direta, é o primeiro termo. O segundo termo, 1.636, ele pode ser observado também como sendo o próprio 1.600 mais 6 elevado ao quadrado. O outro termo, que é o de março, 1.600 mais 8 elevado ao quadrado. O próximo termo, que é 1.700, 1.600 mais 10 elevado ao quadrado. Então, nesse momento, a gente consegue encontrar o quê? Uma regularidade. 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 10 ao quadrado, 12 ao quadrado, e assim sucessivamente. Se ele pretender atingir, né, o mês de outubro, nós vamos perceber que ele passaria aí pelo mês de julho, agosto, setembro e outubro. Então, dando continuidade, né, que aí a gente vai ter o 14 ao quadrado em junho, 16 ao quadrado em julho, 18 ao quadrado em agosto, 20 ao quadrado em setembro e 22 ao quadrado em outubro. 22 ao quadrado vai ser 484. Mais os 1.600, o resultado, então, 2.084. Mas nós questionamos no nosso recurso
o fato de que do primeiro para o segundo termo, a partir do segundo termo você tem um padrão, mas o primeiro termo não tem. Então há uma lacuna. E se você utiliza uma outra forma de observar o padrão, ou a perspectiva de uma regularidade, do primeiro para o segundo, que aumentou 36 unidades, do segundo para o terceiro aumentaram 28 unidades. Aí depois volta a aumentar 36. Então há realmente uma ruptura desse padrão. O primeiro termo, ele não me traz uma padronização de como que ele foi construído, em consonância com os demais. Então, por isso, nós realmente articulamos, elaboramos uma proposta de recurso contra essa questão, tá? Pedindo a anulação dela. Mas vamos lembrar que a banca tem uma comissão para poder verificar os recursos e ela é que define se defere ou não, tá? O recurso, ok? Então, isso é o caso da questãozinha 11. Aí, nós temos uma questãozinha 12. Então, vamos baixar aqui. Na questão 12, é uma questãozinha que provoca a gente, ó, no controle de entrada e saída de pessoas de uma penitenciária, verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do número de visitantes da terça-feira. E este, ou seja, da terça-feira, correspondeu a 2/3 da quarta-feira. Então ele trouxe para a gente esse padrão de análise. Na quinta e na sexta-feira, houve igual número de visitantes. Cada um deles igual ao triplo do número da segunda-feira. Bom, se nessa semana, de segunda a sexta-feira, o total de visitantes foi de 620 pessoas, o total de visitantes somente na quinta-feira foi igual a, tá? Nós vamos perceber que segunda tem padrão, terça um padrão, quarta um padrão, quinta e sexta são padrões iguais, o que passa a ser curioso observar, e aí você vai analisar a questão na seguinte ótica. Você vai ter o número de visitantes de segunda-feira baseado no número de visitantes da terça-feira. Então, quando ele fala, só que o de terça-feira é baseado no número de visitantes da quarta-feira. Então, minha referência é a quarta-feira. É aquele processo que a gente sempre tem que articular algebricamente. Vou chamar um x e colocar na posição da quarta-feira. E aí trabalho a fração. Se a terça-feira são 2/3 da quarta, quer dizer que são 2/3 de x. Se a segunda-feira são 3/4 da segunda, então na realidade serão 3/4 de 2/3 de x. E aí você vai ter, né? A quinta-feira é o triplo da terça-feira, porque ele traz para a gente, na quinta e sexta, igual número, cada um deles igual ao triplo da segunda. Então, 3 vezes 3/4 de 2/3 de x. Então, acabou que gera um processo algébrico, mas nada tão trabalhoso. E aí chama a atenção o seguinte, né? O que é algo que é observável? Você vai ter uma expressãozinha algébrica, tá? Você vai proporcionar uma situação que vai tirar o mínimo, que você vai somar, né, várias frações, encontrar um fator, né, ampliado, 3.720, né, tendo o denominador comum, e em um determinado momento você vai quebrá-lo, né, em 2 componentes, e aí na realidade você estabelece depois o que é a fração necessária, né, dividido por 31, que vai dar 120, o valor de x. Então o parâmetro seria 120, né, que seria da quarta-feira. Então significa dizer, né, na terça-feira, 2/3 de 120. Na segunda-feira, 3/4 de 2/3 de 120. Na quinta-feira, o triplo. Então a resposta ela vai ser 180. Mas aí existe uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Percebam que se quinta e sexta-feira são iguais e juntos, né, e cada um deles, eles contemplam 3 vezes o valor da segunda-feira, por exemplo, e a segunda-feira já é um valor um pouco mais ampliado, o que eu chamo a atenção de vocês, que é um cuidado que tem que ter, que pelo raciocínio você poderia meio que desenvolver essa questão. Os valores da quinta e da sexta-feira deverão ser valores maiores. Se você pega o universo de pessoas visitadas, 620, e faz uma divisão por 5 dias da semana, você vai perceber que você vai ter uma média, né? Então, ou seja, uma estrutura de 120 e poucas pessoas, né? 124 pessoas por dia, por exemplo. Então, necessariamente, a quinta e a sexta terão que ser valores acima, porque você poderia, sim, fazer uma média simples nesse processo. Tá? Observa que ele fala para a gente, ó, 620 pessoas. Tá? Então,
a estrutura toda que chama a atenção da gente é exatamente o fato de você poder ter a condição de analisar essa questão por uma média simples. Então, se você pega, por exemplo, 620 dividido por 5, que são 5 dias, daria 124 pessoas se todos os dias fossem a mesma quantidade de pessoas, o que não aconteceu, porque vai ter uma variação. E o mais interessante é que a quinta e a sexta são os dias que tem um volume maior, porque 3 vezes o número de pessoas que frequentavam o quê? A segunda-feira. Então, olha os valores de resposta, 60, 80, 120. Se fosse a média, seria acima de 120, que seria 124. Então, necessariamente, teria que ser um valor maior. Então, isso é o que a gente poderia chamar de estimativa. Mas é um exercício de fração. Um exercício de fração que você faz uma expressãozinha algébrica e estabelece uma condição. Tá? Então, qualquer que seja o caderno, a resposta equivale a 180. Tá? A resposta, então, numérica vai ser 180. Vamos ver aqui outra questãozinha que está também, né, na nossa prova, a questão 13. Após João acrescentar X litros de água em N litros de uma mistura contendo apenas água e suco de laranja, o percentual de suco de laranja na mistura passou de 20% para 15%. Bom, o valor de N em litros corresponde a... Então, essa é uma questãozinha de porcentagem, aquela famosa história de porcentagem que desce, mas a base numérica permanece. Então, num instante você poderia... ele não me deu valor de quantidade de litros total, não tem problema. Você pode chamar o 100 para te ajudar. Então, num recipiente com 100 litros, por exemplo, você teria 20%, 20 litros, né, corresponderia ao suco de laranja, logo 80% corresponderia à água. Quando você diminui os 20% ao misturar água e os 20% de suco passam a corresponder 15%, o que você vai observar? Você vai ter um volume maior do líquido final da mistura, e aí você vai compatibilizar que aqueles mesmos 20 litros, que seriam 20%, em 100, sendo 15% de suco, corresponderia a qual volume do líquido? Então você cai numa regrinha de 3, simples, inversa. Então, basicamente, você teria 20 está para 15, assim como x está para 100, porque você tem que fazer a inversão delas. Quando você faz todo o processo multiplicar cruzado, né? Então, o princípio da proporcionalidade, lembrar que porcentagem é proporcionalidade aplicada, então não tem como fugir. Vai dar exatamente o quê? Você estabelece um mecanismo de 100. 433, ou 133, que seria a base. Se são 133,33, quer dizer que 33,33% equivale o quê? A 1/3 do 100. Como você utiliza a base 100, seria esse acréscimo, tá? Corresponderia o quê? Uma estrutura de 1/3 desse 100. Então, quando ele fala que N litros corresponde a quê? Então, os N litros, que são 100 litros, corresponde o quê? A 3 vezes o 33,33. Tá? É uma regra de 3 simples, inversa. 20% está para 100, 15% está para x. Só que aí você inverte. Então, você 20 está para 15, assim como x está para 100, para você encontrar essa questão. Então, ela é curiosa, mas ela não é algo de uma elaboração tão aplicada, tão assim avançada. Então, nada de assustar com isso também, tá bom? Outra questãozinha que também está na nossa prova, tá? Vamos aqui baixar. Então, nós temos lá uma clássica da lógica proposicional, da lógica aristotélica. Considerando-se a proposição, se Gabriel não anda em campo ou Bruno corre sem a bola, então Everton faz o lançamento. O que ele fez aí? Eles trouxeram uma questão de lógica proposicional com 3 proposições simples, de forma que a gente que é bem articulado com P e Q, ele fez P ou Q, então R. E ele pediu o quê? Uma proposição logicamente equivalente a essa. Ele usou o se então, e todas as respostas contemplam se então. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é o quê? Utilizar o se então. Equivalência do se então, usando o próprio se então, o conectivo se então, o que a gente faz? Troca os dois de posição e nega os dois. Então, realmente, ela teria que começar, né? Se Everton não faz o lançamento, então só essa opção poderia me atender. Só que o consequente novo, ele está em composição.
Então ele é a negação, aí entra em cena o quê? O conectivo ou. Que aí nós tínhamos que lembrar que se eu tenho a negação sintética do ou, a negação analítica é nega o primeiro, nega o segundo e troco o ou pelo i. Vocês vão perceber que esta questão ela é muito curiosa porque ela é de equivalência, só que na resolução dela, ela passa pela negação composta do ou. Então, muitos, né, não tiveram o cuidado de finalizar de uma forma, né, adequada. Então, realmente, a nossa resposta vai ficar, tá? Se Everton não faz o lançamento, tá? Então, Gabriel anda em campo e Bruno não corre sem a bola. Então, se ele colocou P ou Q, então R, não R, então não P e não Q. Tá? Então, realmente, é uma questão que, assim, eu achei que ela foi muito bem elaborada. Só que, na hora da prova, você tinha que ter a tranquilidade de lembrar que existem fórmulas de equivalência, existem fórmulas de negação. O que ele fez foi agrupar as duas, mas, em primeiro lugar, o que é a equivalência? No percurso da equivalência, fazer a negação composta que era pertinente ao processo. Tá bom? Então, realmente, a alternativa que vai nos atender é exatamente essa. Se Everton não faz o lançamento, então Gabriel anda em campo e, é o conectivo I. Bruno não corre sem a bola. Tá bom? E aí, a quinta e última questãozinha de raciocínio foi de teoria de conjuntos. Tá? Então, ela foi uma questãozinha de teoria de conjuntos. E ela aplica da seguinte forma. Ó. A respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários. É verdade que 107 agentes são doadores de sangue. Não usam óculos, não nasceram em Minas Gerais. 55 agentes usam óculos. Não são doadores de sangue e não nasceram em Minas Gerais. 52 agentes nasceram em Minas Gerais e não são doadores e não usam óculos. Então, nesse sentido, o que ele fez? Esse não significa dizer que esses valores 107, 55 e 52 representariam o quê? Os individuais puros. Somente doadores, 107. Somente óculos, 55. Somente nascidos em Minas Gerais, 52. E aí ele vem com as interseções duplas. 140 agentes são doadores de sangue e usam óculos escuros, uma interseção dupla. 158 são agentes, 158 agentes são doadores de sangue e nasceram em Minas Gerais, outra interseção dupla. 173 agentes usam óculos e nasceram em Minas Gerais, outra interseção dupla. E a última premissa, ó, 75 agentes não são doadores de sangue, não usam óculos e não nasceram em Minas Gerais. Quer dizer que ele trouxe, na última premissa, na última informação, o nenhum. Aquele famoso nenhum. Porque esse exercício ele foi uma teoria de conjuntos de 3 conjuntos. Até no Passando a Limpo eu chamei a atenção de vocês, né, de todo mundo. Assim, teoria de 3 conjuntos ele é trabalhoso, não significa que ele é difícil, não. Qual foi o gargalo? Ah, não trouxe a interseção tripla. Mas foi exatamente o que ele pediu, olha só. Com base nos dados acima, conclui-se corretamente que a soma dos algarismos do número de agentes penitenciários doadores de sangue que usam óculos escuros e nascerem em Minas Gerais é igual a. Ou seja, ele te deu uma lista de informações e te pediu exatamente o que? A interseção tripla. Gente, a interseção tripla é de onde eu começo. Então, se eu não tenho uma interseção tripla, eu vou chamar quem? Uma variável x. Então, a interseção tripla eu chamaria de x, ou qualquer letra que quisesse. E aí, nas interseções duplas, 140 menos x, uma situação. 158 menos x, outra situação. 173 menos x, outra situação. Então, significa dizer que você teria que abrir todo esse processo. E aí, ele te dá o universo. Então, você faria 107 mais 55 mais 52 mais 140 menos x mais 158 menos x mais 173 menos x mais o x e mais 75. Igual a quanto? 610 agentes. Teria toda uma expressãozinha algébrica até simples, tá? E esse x seria igual a quanto? 75. Só que ele não pediu isso. Aí teve gente que chegou no 75, mas assustou porque ficou igual o nenhum, então achou que tinha algo errado. Não. Só que ele não queria o dado puro. Ele queria o quê? Ele fez uma consolidação. Na realidade, ele enriqueceu a questão. Eu tinha comentado isso com vocês no Passando a Limpo, inclusive. Cuidado que eles podem fazer a soma de algarismos de, como fizeram, 7 mais 5, 12.
quer dizer que a resposta dessa alternativa seria 12. E a interseção tripla, sim, são 75. Tá? Então nós vamos perceber que essas foram as questões do raciocínio lógico. Difícil a prova? Não. Mas elaborada, bem elaborada. Aliás, ela teve uma elaboração bem qualitativa em relação aos padrões de elaboração de provas anteriores da própria Selecom. A Selecom ela não é maldosa, ela não é uma elaboradora maldosa. Só que eu vi que eles fizeram uma amplitude, né, na elaboração da questão. Sim, precisava do candidato, da candidata ter um time, ter um olhar mais refinado, no sentido de atenção. Né? Então, por exemplo, aquela da conexão composta e ainda ter uma terceira proposição, tinha que estar muito atenta naquilo. Tá? Essa teoria de conjuntos. Pediu interseção tripla, ok, é só a estratégia é a mesma, não vai modificar. Tá? Então, realmente foi uma prova boa, tá? Eu classifico como uma prova bem elaborada, tá? Muito bem elaborada. Teve o recurso, né? A gente realmente elaborou e disponibilizou aí no site da escola, né? Um recurso de raciocínio lógico, daquela de sequência, porque a gente entende que o início da sequência está comprometido, tá? E é isso aí, gente. Né? A gente agradece a atenção de todos, a participação de todos e, precisando, estamos todos aqui à disposição. Grande objetivo, né? Um nome na lista dos aprovados. Então agora é relaxar, entrar com os recursos, dia 14, dia 15, né? Segunda e terça-feira, e ficar aguardando as possibilidades. A expectativa é de ficar dentro daqueles que terão o quê? A redação corrigida. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Sucesso. E muita atenção na hora de responder questões de raciocínio das próximas vezes, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.